vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início hoje ao nosso programa dia 14 de julho de 2024. O nosso assunto continua o mesmo, né? Preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto, estamos estudando o livro de Apocalipse, a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias para o preparo da igreja para o arrebatamento. Apocalipse capítulo 1 a 3 é o que nós vamos estudar. A primeira pergunta é a seguinte: lendo Apocalipse capítulo de 1 a 3, qual o principal propósito dos escritos de João nas 7 cartas do Apocalipse? Nós temos 2 vídeos, do Tiago Moraes de Belém e de Ana Paula de União dos Palmares, Alagoas. Vamos ver os vídeos, depois nós voltamos. Irmãos, o principal propósito do apóstolo João foi apresentar o sentido profético do projeto de Deus em toda a história da igreja, desde o seu início no Pentecoste até a sua conclusão no arrebatamento. Conforme lemos em Apocalipse capítulo 1, verso 1 e a parte B do verso 3 que diz: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Parte B do verso 3, porque o tempo está próximo. A paz do Senhor. O principal propósito era apresentar o sentido profético do projeto de Deus para a sua igreja fiel. Em Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, antes de nós comentarmos, né, eu queria apresentar a vocês Jaqueline, aqui da Igreja do Leme, não é isso? Isso mesmo. Isso. Carlos, também da Igreja do Leme, e Cristiano, que já está virando uma figurinha marcada do nosso programa, né? Vamos lá, então, Carlos, por favor, o que você tem a falar sobre a primeira pergunta? Amém. É o propósito central, né, de Apocalipse, é revelar as coisas que brevemente devem acontecer. Sim. Né? Como foi falado, que já estão, na verdade, já estão acontecendo. Né? Nós podemos ver guerras, rumores de guerra, fome, falsos profetas, né? Terremotos, perseguição aos cristãos e o amor de muitos estão esfriando. Né? Sim. Muitos são aqueles que têm deixado de seguir o Evangelho, não têm crido mais em Deus, né? Têm seguido várias outras linhas de pensamento ao invés de seguir a um Cristo. E também o seguinte, pastor, é interessante porque Apocalipse é um livro complexo, né? Sim. Uma pessoa normal, ela vai ler, ela vai até se assustar, né? Mas Davi já falava lá no Salmo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, o Espírito Santo ele tem revelado à sua igreja todos os detalhes do livro de Apocalipse, né? A igreja ela sabe de tudo porque o Espírito Santo que revela. Outro detalhe também, pastor, é que nesses últimos dias as lutas sobre a igreja irão se intensificar, né? Mas nós sabemos que o Senhor tem uma promessa, né? Que nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Jaqueline, quer falar alguma coisa sobre? Ou deixa... Fala, Cristiano. Pastor, então, interessante, complementando a excelente resposta do irmão Carlos. As coisas que brevemente vão acontecer, o que a gente pode entender? Como as lutas que vêm para nos separar do amor de Cristo. E também o propósito ali que foi escrito por João ali nas 7 cartas foi o quê? Mostrar um Jesus vivo, um Jesus glorificado, que está presente em todos os períodos da igreja ao longo deste tempo. E, todavia, ninguém poderá penetrar na intimidade do livro, como o Carlos falou, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, sem discernir as revelações, ou ao menos conhecer o mistério, o grande mistério que é quem? Jesus revelado. E também, pastor, outro propósito que a gente pode ver, que João escreve ali nas 7 cartas, é despertar a igreja que dorme nesta última hora, né? Essa carta é endereçada às 7 igrejas da Ásia e tem o objetivo o quê? Fortalecer a fé dos crentes ao longo de todo esse tempo.
Nós estamos vivendo... Quer falar alguma coisa, querido? Não? Ou quer? Não, agora não. Fica à vontade. Tá bom. Nós estamos vivendo hoje qual o período das 7 cartas? Período de Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia. Filadélfia é a igreja fiel ou infiel? Igreja fiel, amor fraternal. Amor fraternal. E Laodiceia? A igreja fiel. É fiel, né? Então nós estamos vendo o seguinte, hoje o momento que nós estamos vivendo é o momento que o Espírito Santo está nos mostrando todo o nosso futuro. O arrebatamento está muito próximo, não é? Nunca tivemos tão perto, não é? É o que você falou, os marcadores estão se cumprindo um a um, e a última carta agora é que nós estamos vivendo, né? Que é o frio ou quente, se tiver morno, já joga para fora, né? Vamos dizer. Amém? Mais alguma coisa? Não, pastor, e tudo que tem acontecido ao longo desse tempo como profecia tem a permissão do Senhor Jesus. Isso. Para que aconteça. E eu queria só detalhar uma coisa para vocês e para o pessoal de casa. Assista o programa sobre as 7 cartas. Né? Prestem atenção, voltem um pouquinho atrás, né? Quem já fez seminário, assistam as aulas do pastor Gilson sobre as 7 cartas, a comparação de todas as parábolas com as 7 cartas. Nós estamos vivendo hoje Laodiceia, que é a parábola da rede, né? Estamos recolhendo. Peixe bom, então, peixe ruim. Peixe bom e peixe ruim. Então nós precisamos hoje entender isso. Se você não tiver afinado com as aulas das 7 cartas, você não vai entender. Né? É que você falou, muita gente tem medo. Mas para o servo do Senhor, nós lemos glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Mais alguma coisa, Carlos? Não? Cristiano? Perfeito. Segunda pergunta. Como marcador profético, qual a última manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, em que tempo histórico se deu? Nós temos José Hugo, ungido diácono lá de Belo Horizonte, e o Gabriel Santos, também de Santos, São Paulo. Nós vamos assistir, depois vamos comentar, tá, Cristiano? Você comenta para a gente. Amém. O derramamento do Espírito Santo, o período do avivamento, século 18 e 19. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti uso uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A paz, Senhor Jesus. Esse grande avivamento espiritual foi um período de alta manifestação do Espírito Santo, e principalmente no Reino Unido e nas colônias da América do Norte, no período entre 1730 e 1740. Sendo assim, foi um avivamento espiritual grandioso que aconteceu nas colônias, ali em 1740, ou seja, o período dos séculos, que ali foi a última manifestação do Espírito Santo, foi nos séculos 18 e no século 19. E aí nós lemos Apocalipse 3:8, que diz o seguinte: eu sei das tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Bem, nós vimos aí os vídeos do José Hugo e do Gabriel. Cristiano, o que você tem a nos ajudar? Pastor, então, complementando o que os irmãos trouxeram como resposta, esse período profético ele foi dominado pelo quê? Pelas grandes missões evangelísticas. Né? E a gente pode ver ali um Deus soberano ali, que, da história, né, que imprimiu o quê? Homens, levantou grandes homens para fazer ali uma diferente ação na sua obra. Né? E ele levantou ali para fazer uma grande obra ali de grande porte espiritual, como John Wesley, Carlos Wesley, Moody, Charles Finney, Charles Spurgeon e assim por diante. E o que a gente pode ver, pastor? Desde o derramamento do Pentecostes, a gente pode ver o quê? Uma habitação contínua, que fala o quê? A comunhão, que é o Espírito Santo presente em cada servo individualmente. Cada um tem a sua experiência com o Espírito Santo para fazer a obra do Senhor
e seguir a sua vontade. E ali a gente vê, através desse espírito de comunhão, o derramamento do quê? Dos dons espirituais que são concedidos pelo Espírito Santo, profecias, línguas estranhas, e também, em resumo, a gente pode ver o quê? O Espírito Santo operando na igreja desde o Pentecostes até os dias de hoje, o quê? Capacitando, guiando, consolando e revelando a verdade para todo o seu povo ali naquele período. Sim, e interessante, nós, em todos esses programas que nós fizemos, nós sempre voltamos a um ponto, que é o nosso lema de 2024. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sem revelação, você não entende o Apocalipse. Sem comunhão, você não entende a revelação que o Senhor está dando. É muito importante nós entendermos isso, porque o livro de Apocalipse é complexo para o homem natural, mas para o homem espiritual que tem revelação é fácil de entender. Tanto é que nós temos pergunta até para as crianças agora, né? Quer falar alguma coisa, Carlos? Interessante também, pastor, né, que a palavra do Senhor ela tem os tempos determinados, né? Os marcadores, né? Antes o Senhor falava com os homens através dos profetas. Sim. Né? Depois Jesus veio à Terra e o próprio Senhor falava com os seus discípulos, profetas, os seus discípulos, os seus apóstolos. E agora ele deixou o Espírito Santo, né, que fala com a sua igreja. Né? Quantas vezes a gente já pegou a Bíblia que a gente tem palavras que a gente não entendeu, mas nós oramos, pedimos direção do Senhor e pedimos para que o Espírito Santo possa se revelar. E podemos ver a revelação, né, sendo atingida. E Apocalipse não é diferente. Apocalipse é um livro muito difícil, muito denso, mas com a revelação do Senhor Jesus e com o corpo também, né? Interessante o corpo, né? O Senhor revela uma parte a um irmão, revela outra. Então, essa é a importância de nós estarmos também na EBD, porque aqui nós partilhamos experiências com o Espírito Santo. Esse compartilhamento é muito bom. E vamos lá, Cristiano, você falou sobre habitação contínua. Hoje o Senhor nos fala diariamente, não é isso? Você vai para um culto profético, você traz os dons de casa, o Senhor fala com a igreja. Durante o culto, o Senhor está falando as revelações, o pastor está pregando, né, Jaqueline? O Senhor está entendendo de uma maneira... A mesma mensagem serve para toda a igreja e cada um individualmente. É o nosso grande segredo hoje da obra é esse. O batismo com o Espírito Santo e o Senhor operando todos os dias. Fala. Pastor, e voltando para o assunto do século XVIII e XIX, esse evento marcou o início da missão da igreja na face dessa terra. Ele capacitou os discípulos ali com que a proclamarem o evangelho com ousadia, com poder, e foi um momento excepcional na história e transformador, né? Porque o Espírito se manifestou de uma maneira visível e impactante no meio dos seus servos ali. E é o que o Senhor está fazendo hoje, né? Nós vemos aí aquilo que Deus está falando conosco, todos os marcadores sendo cumpridos um a um, né? A gente está vendo toda hora o Senhor falar conosco. É uma coisa maravilhosa, né? Bem, a partir desses marcadores proféticos, qual foi o propósito do Espírito Santo? É a pergunta número 3. Nós temos o Giovanni Maia, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e a Sara Barros, de Palmas, Tocantins. Nós vamos assistir o vídeo, depois vamos fazer o comentário. Amém? Aqui na pergunta 3, nós vemos que o propósito do Espírito Santo é preservar e preparar a igreja para o arrebatamento, porque nós vemos que só através da ação do Espírito Santo é que os mistérios da eternidade eles são revelados para nós. E assim a palavra ela gera transformação na vida do homem. Nós somos santificados, os dons espirituais eles são derramados, e assim nós temos condição de prosseguir nesse caminho rumo à eternidade, sem nos desviarmos desse projeto de salvação. Só através da ação, da presença do Espírito Santo, é que esse tão maravilhoso tesouro é guardado para nós. E assim, um dia, nós poderemos gozar dessa salvação na eternidade com o Senhor Jesus. Como está escrito ali em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, na segunda parte, que diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? A paz do Senhor Jesus. Preparar a igreja para os últimos dias. O Espírito Santo está tomando conta da sua igreja e dirigindo a sua obra. Em Apocalipse 3:11 nos diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí a resposta do Giovanni, não é, de São Gonçalo. Também vimos a resposta da Sara, lá de Palmas. Jaqueline, o que você tem para nos ajudar? Bom, a pergunta fala que
de acordo desse marcador profético em diante, qual foi o propósito, né, do Espírito Santo ser derramado, né, na igreja? Né? O propósito foi a preparação, né, da igreja para o arrebatamento, preparar o povo para esses últimos dias, né, dar os dons espirituais, porque esse avivamento ele veio para que as pessoas pudessem estar, né, se despertarem para esse momento, se prepararem para esse momento da igreja, porque o Espírito Santo ele vem, né, fala conosco, nos torna sensíveis ao seu falar e nos prepara para essa mudança, para esse preparo para o arrebatamento da igreja fiel. Amém. Então, nós estamos vivendo praticamente os últimos dias, né? Sim. Se a gente olhar direitinho através da revelação, nós vamos ver isso. Carlos, quer falar alguma coisa? Pastor, um detalhe que eu achei interessante foi o texto que foi servido de base, né, para essa terceira pergunta, que fala, guarda o que tens, né? Sim. Quando nós lemos isso, guarda o que tens, né, uma pessoa normal vai falar o quê? Guarda o que tens, o cristão tem o quê? Não somos vivos, não somos nada, mas nós que temos a experiência de sermos servos do Senhor, nós sabemos o que temos, né? Que é o Senhor Jesus, que é o bem mais precioso que nós temos. Com certeza. É o maior tesouro nosso, né? A nossa herança, né? Cristiano? Pastor, complementando a resposta dos irmãos, em João 14, 16, 17, o que Jesus promete para os seus discípulos? Que ele subiria em assunção aos céus e deixaria o Consolador, que é o quê? O Espírito de verdade, né? E esse Espírito de verdade permanece conosco sempre. Jesus morreu e ressuscitou para nos libertar dos nossos pecados e derramar seu Espírito sobre toda a carne. E para que a lei fosse cumprida e o peso dos nossos pecados fossem levados. E o que a gente pode complementar, pastor? A obra de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, tem o objetivo de quê? Santificar a igreja, não pelas obras, mas pelo Espírito. E grandes são seus feitos, né? Que em nosso meio, porque ele é um amigo que nos guia com olhar atento. E essa transformação é uma das funções do Espírito Santo que a irmã trouxe ali. E o Espírito prepara a igreja para o arrebatamento, capacitando ela a viver o quê? A vontade de Deus ali. Tem um propósito de revelar os mistérios da eternidade, né? Ele transforma a palavra viva, a Bíblia, através da letra, em palavra viva, né? Que transcende para a eternidade. O Espírito Santo é que dá a direção e sem ele não sairíamos do projeto do Pai. Isso. Nós conseguiríamos ser arrebatados sem transformação? Não, né? Eu estava contando para vocês uma história de um amigo. Ele falava o seguinte: se Deus me transformar por dentro, o por fora é fácil. Né? Do lado de fora é muito fácil. Então, sem essa transformação interna, nós não vamos conseguir santificação. Né? A revelação, a comunhão, o Senhor está ao nosso lado todos os dias. Também? Pode falar. Pastor, e essa transformação é uma das funções do Espírito Santo. Com certeza. Ele habita nos servos fiéis desde o momento da conversão e trabalha continuamente. O Espírito não para de trabalhar. Com certeza. Convencendo a carne. Ele convence o ser humano diariamente, diariamente. Né? Nós vemos alguns exemplos, né? Zaqueu, né? Zaqueu subiu na árvore, o Senhor falou com ele: ó, hoje quero estar na sua casa, os fariseus falando. Quem é esse que vai? Então nós vemos o seguinte: o Senhor está transformando a nossa vida diariamente. É uma coisa maravilhosa, né? É mudar o caráter e espírito de cada um, a imagem de Cristo. Ele muda o caráter interno, né? O caráter da pessoa, e você transforma a parte externa. Isso. Você começa a se moldar a figura de Jesus. Não é isso? Amém? Amém. Bem, agora é um momento bom, né? Já que você que gosta das crianças, nós vamos falar das crianças. Vamos cantar um hino com elas, com o pessoal de casa. Depois nós voltamos para ver as perguntas das crianças e acessibilidade. Maranata,
Glória a Deus, Aleluia, né? louvado seja o nome do Senhor. Hino que as crianças sempre cantam, Merecido é a isso. igreja também canta, né? Aleluia. Bem, a pergunta número 4, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 17, identifique a experiência que João teve com Jesus no dia do Senhor. Essa pergunta é para as crianças intermediárias e adolescentes. Nós temos o Bernardo Montenegro de Magé, inclusive eu queria dar os parabéns ao pastor Alfredo, né, pela bela palavra que o menino teve. O Micael Gustavo de Santana, a Abigail Frontinho de Nova Iguaçu e a Dani Diógenes, lá de Cabo Frio, que já é a nossa sempre, né, está conosco. Amém? Vamos então ver o vídeo, depois nós voltamos a conversar um pouquinho, né, Jaqueline? A revelação, a experiência que João teve com o Senhor Jesus foi a revelação que o Espírito Santo deu a ele, dizendo para que ele não temesse, para continuar pregando o Evangelho para todos e revelando as coisas que breve viriam, como diz a palavra em Apocalipse capítulo 1, 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém? A paz do Senhor Jesus. João caiu aos pés de Jesus e Jesus pôs a mão direita sobre ele. A paz do Senhor. João caiu sobre os pés de Jesus. Jesus colocou a mão no João. Lendo Apocalipse. Lendo Apocalipse 1, verso 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre a minha destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. A paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, irmãos, João caiu aos pés de Jesus e Jesus pôs a mão direita sobre ele. Apocalipse 21, 6. João descreve a experiência que nós, a Igreja Fiel, também viveremos lá na eternidade, em que Jesus, já glorificado, confirma o que disse a João em Apocalipse 1, 17. Agora eu vou ler Apocalipse 21, 6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem, amém. Como eu falei do início, né, agradecer ao Alfredo e às professoras lá do Bernardo pela grande coisa que eles têm feito lá, o ensinamento com as crianças. Jaqueline, você quer falar alguma coisa? Assim, as crianças colocaram muito bem, né, a revelação que foi dada, né, eles colocando como quando João viu Jesus, que João caiu como morto, né, a palavra fala realmente que nenhum homem tem condições de ver Deus, né? Moisés, quando subiu no monte, ele não teve como, não olhe para mim, né? Uhum. E desse jeito, foi a mesma coisa que aconteceu com João, e a colocação das crianças, assim, é uma colocação muito sincera, uma colocação de alguns aqui já bem madura, né? De João como um servo de Deus que viu Jesus glorificado, né? Na eternidade. E lembrando do Alfa e o Ômega, né? Princípio e fim. E interessante nós vemos o que as professoras estão ensinando, né? Com certeza. O trabalho delas, o cuidado dos pastores em olhar as crianças. Isso é muito bom. Amém? Vamos então à pergunta da acessibilidade. Nós temos aí a pergunta número 5. Lendo Apocalipse capítulo 1, verso 17, o que Jesus disse para João quando pôs sobre a sua mão direita? Nós temos a Emanuel Oliveira e Keila Quintino, daqui do Rio de Janeiro. Vamos assistir e depois nós voltamos. A paz do Senhor Jesus. O irmão Manuel vai responder a pergunta de número 5. Não temas, eu sou o primeiro e o último. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta de número 5, Jesus diz a João: não temas, porque
eu sou o primeiro comparado ao início de tudo e também o último comparado ao fim de tudo. Amém? Bem, são pessoas com deficiência auditiva e nós vemos o seguinte, né, o acolhimento que a igreja tem feito. Não é isso? É o acolhimento aos necessitados, aos cegos, aos surdos e agora aos transtornos, né, que têm se mostrado. Amém? Amém? É uma coisa maravilhosa, né? Quer falar alguma coisa, Jaqueline? Não. Não, né? Bem, irmãos, nós estamos no nosso final do nosso programa, lembrando alguns avisos. Para se gravarem os nossos vídeos com o celular deitado em um lugar silencioso, lembrando, irmãos, dos 3 Cs que o pastor Luiz Eugênio sempre fala: curtir, compartilhar e comentar. Eu queria que você, minha irmã, meu irmão que está nos assistindo, entenda isso. Curta o nosso programa, dá o seu likezinho lá, o positivo, né? Compartilhe com os seus amigos. Durante a semana, nós estamos vendo aí que durante o domingo poucas visualizações, mas durante a semana chegamos a quase 4.000 visualizações. Tá? Dê o seu like, ative a notificação. O nosso culto daqui um pouco às 19 horas, glorificação presencial nas igrejas e logo mais às 20 horas o culto pelo YouTube. Amém? Amém. Queria agradecer a vocês, Cristiano, Carlos, Jaqueline, pela boa vontade de estarem aqui conosco. A paz do Senhor e até a próxima semana. Amém.